Olá, como vai vocês? Paz do Senhor Jesus. Espero que vocês estejam bem, na paz, na graça, no poder e na unção do Senhor, e que nessa aula o Senhor possa continuar falando com você, tratando contigo a respeito das coisas da palavra de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez na aula de Gênesis, aula número 26. Isso mesmo. Deixa eu mudar no meu esboço que aqui está 25. Reaproveitei o arquivo da aula passada. 26, senão eu gravo errado e mando errado para vocês também. Falando de número 26, né? Vamos falar hoje da terra prometida, daquilo que Deus fala a Abraão a respeito da terra prometida e como é que Ló se despede, não, essa não é a palavra, mas como se desenrola um pouquinho essa situação a respeito de Ló, ok? Antes da gente começar e entrarmos de fato no texto, na palavra de Deus, nós vamos orar. Coloque sua mente, seu coração na presença do Senhor, feche seus olhos aí onde você está, para que a gente consiga colocar a presença do Senhor em primeiro lugar nessa hora. Pai querido, Deus, de graça e de poder, nós te agradecemos e te louvamos, porque nada somos sem o Senhor. Que nesta aula, Senhor, o Senhor possa falar conosco, trazer à nossa memória aquilo que nós já sabemos e queremos, Pai, reafirmar aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. E que em nome de Jesus, Senhor, tudo que nós possamos ver aqui seja retrato da nossa vida cristã, um acrescentar para nós o conhecimento a respeito de tudo aquilo que o Senhor quer das nossas vidas como cristãos para os dias de hoje, Senhor. Nos abençoa, que sejam as tuas palavras, o teu poder, Senhor, a tua história e não os meus conceitos ou de estudioso ou qualquer um que seja, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja à frente, leva o pensamento cativo ao trono da tua graça, do meu irmão, da minha irmã, aqueça o coração, para que eles, em nome de Jesus, possam ser ministrados pela tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, hoje nós vamos falar de Gênesis no capítulo 13, vamos trabalhar o restante do capítulo que ficou faltando na última aula, e é um texto praticamente curto, tem apenas aqui 4 versículos, né? 5 do verso 14 até o 18, contando o verso 14, né? 14, 15, 16, 17 e 18, então são 5 versículos, onde nós vamos conversar um pouquinho a respeito. Tem bastante informações relevantes nesse texto, por isso que nós não colocamos tudo isso na aula passada, porque essa aula, as 2 aulas ficaram um pouquinho menores, para a gente dividir e trabalhar bem os conteúdos, ok? Se você tem alguma pergunta, se você tem algo a falar, ficou alguma dúvida, por favor, chame a gente, nos procure, fale conosco. Será um prazer, um privilégio. Mesmo se eu não souber, eu vou atrás da resposta e a gente consegue aprender juntos a respeito da palavra de Deus. Eu não sei tudo, eu estudo para trazer para vocês. Muitos conceitos eu já tinha, mas alguns eu aprendo junto com vocês, ok? Vamos lá então, na Bíblia, Gênesis capítulo 13, verso 14, diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda a terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Verso 16. Farei da sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível contar também os seus descendentes. Levante-se, percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei a você. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos cavalhais de Manre, e que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Então, um texto curto, direto, sem muita enrolação. Moisés já é direto no seu objetivo aqui, né? Fala de uma sequência de fatos que aconteceu, né? De fato, depois que Ló se separou dele, ou seja, percorreu algum tempo e depois disso isso aconteceu, né? Na aula anterior a gente viu
o retorno de Abrão e seu povo retornando do Egito, né, para a terra que Deus havia mandado ele ficar, que era ali em Canaã. Eles enriqueceram muito ali no Egito, né, através do estratagema, da mentira, em que Abraão conta para o faraó ali no Egito, que a Sarai, sua esposa, era sua irmã, né? E ele acaba sendo repreendido, Deus o resgata com mão forte diante de toda a situação para preservar o seu plano, porque Sarai ainda, né? Sara, após Deus, vai mudar o nome dela, mas Sarai ali ainda precisava ser o veículo da bênção que Deus havia prometido a Abraão, que é exatamente o que nós vemos aqui no texto referente à descendência, né? A descendência partiria de quem? Da sua primeira esposa. Afinal, o plano de Deus ainda continuava sendo casamento com uma mulher só, né? A poligamia ainda era fora dos planos de Deus, e então Abraão ainda tinha aqui, né, apenas uma mulher diante do plano que Deus havia dado a ele como aquele que seria portador da descendência da mulher, aquele que seria da linhagem santa que Deus havia prometido, como portador das boas novas, e por isso Abraão foi escolhido diante desse plano de Deus, né? O fato é que as circunstâncias deles terem ido até o Egito, eles acabaram se enriquecendo lá por toda essa história, toda aquela confusão com o faraó, e as circunstâncias que os levaram até o Egito foi a seca, né? A fome que havia ali em Canaã. Possivelmente com o retorno deles a Canaã, essa situação ainda não tinha melhorado 100%, ele não estava totalmente resolvida quando eles vêm de volta à terra de Canaã, ainda há muita escassez ali naquela terra, muita seca, né? Então, há o desentendimento ali dos pastores de Abraão e Ló, né? Nós vimos aí na última aula que Ló possivelmente acompanhou Abraão em toda a sua jornada, se converteu ao Senhor, né? Até a palavra de Deus o chama de o justo Ló, né? Diante de tudo aquilo que ele fez em toda esse percurso com Abraão, possivelmente ele entendeu quem era o Deus da promessa, entendeu o Deus de Abraão e começou a segui-lo também, né? Então, diante desse desentendimento, por conta da escassez daquela terra, eles decidem então se separar, e é porque a terra não aguentaria, não suportaria quão rico eles eram, quantas cabeças de gado eles tinham, quantos animais eles tinham que sustentar, quantas pessoas eles tinham que sustentar diante de tudo aquilo. Então a terra ela não conseguiria suportar as duas riquezas, as duas posses, as duas quantidades de posses que eles tinham naquela terra, né? E eles decidem então se separar, evitam o conflito, e Abraão é muito diferente do que ele estava lá no Egito, querendo tirar vantagem da sua esposa, querendo não ser morto, querendo dar um jeito na situação. Não, aqui ele olha, fala assim: olha, Ló, escolhe a terra que você quer, né? Escolhe para onde você quer ir, escolha de fato aquilo que vai te fazer melhor. Se você for para um lado, eu vou para o outro, e assim nós ficamos, porque nós somos parentes próximos, diz a palavra de Senhor, né? Então, mesmo tendo o direito, Abraão, como líder daquele clã, mesmo como alguém importante, né, com autoridade diante daquela situação, Abraão ele dá esse direito de escolha para Ló, seu sobrinho, e o Ló então escolhe ali a planície do Jordão irrigada. A palavra de Deus diz que ele estava era bela a situação, parecia o jardim do Senhor, né? Parecia o Egito, que tinha técnicas de irrigação, uma grama verde, né? Uma terra fértil. E então Ló faz a escolha óbvia, pensando talvez como eu posso tirar proveito, como eu posso enriquecer mais nessa terra.
E aí então Abraão vai para o outro lado, deixando então a escolha de Ló prevalecer naquele momento. Nós vemos então em que Ló, ele escolhe em direção ali à planície, né, o vale irrigado, na direção de Sodoma, é uma área fértil, né, sem considerar a pecaminosidade que existia ali naquela época, né, porque qual que era o ideal? Era tirar proveito daquela situação, enriquecer ainda mais, né, sem considerar a pecaminosidade que existia ali, a sodomia, ou seja, a homossexualidade que era praticada ali, algo que Deus condenava. A cidade era muito famosa por conta disso, né? Nós vimos isso na aula passada. Cidade pecadora diante de Deus e praticante de imoralidade, que a gente vai falar um pouquinho mais profundamente lá no capítulo 14 a respeito de tudo que envolve a cidade de Sodoma e a destruição de Gomorra e todos os seus contratempos, né? Sem mais delongas, então, o texto de hoje nós vamos falar um pouco em 3 divisões aqui, né? Primeiro, a renovação da aliança de Deus com Abraão, depois daquele incidente ali no Egito, no verso 14 e 15, quando nós lemos aqui, né? Vamos falar a fundo algumas coisas que Deus promete aqui para Abraão, né? Segundo ponto é a promessa, né? A reafirmação da promessa da descendência. Nós vamos ver também alguns aspectos a respeito disso, né? E por último, quando Deus manda Abraão de fato percorrer a terra, o que significa, quais são os encontros aqui que nós temos diante da palavra de Deus a respeito desse texto. Então, na primeira parte aqui, então, Deus ele renova a sua aliança com Abraão, né? No verso 14 ali, fala que o Senhor disse a Abraão depois que Ló se separou dele. Então, ou seja, depois que Ló se separou de Abraão, há um evento, né? Deus então fala com Abraão novamente, né? Então, pela terceira vez aqui, Deus fala com Abraão, né? A primeira vez foi quando Deus manda ele sair da tua casa, da tua parentela, lá de Ur dos Caldeus, né? Segunda vez é quando ele está ali quando seu pai morre ali em Harã, né? Seu pai Terá, e aí ele fala de novo, né? Sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar onde eu te mostrarei. E aqui é a terceira vez, então, que Deus fala com Abraão, né? E devia ter se passado alguns anos desde que ele saiu, desde a primeira chamada de Deus para Abraão ali, para ele saísse de Ur ali na Caldeia, né? O que nos leva a crer e a concluir aqui que Abraão ele não tinha um relacionamento muito próximo com Deus no sentido de falar com ele sempre, todos os dias, né? Deus não se revelava a Abraão constantemente, né? Podia ser através de uma voz no céu, através de um sonho, de uma visão. Não sabemos ao certo como é que Deus falava com Abraão, mas o certo é que Deus não falava todo instante com Abraão, né? A palavra de Deus ela é muito enfática em dizer exatamente os períodos, o ponto em que Deus ordena e fala diretamente com Abraão, né? Então, se Deus muitas vezes está calado, ele está esperando uma resposta referente à sua fé, que era exatamente isso aqui que ele estava fazendo com Abraão, né? Deus estava provando a fé de Abraão, ele não queria de fato que tudo isso fosse em vão. Deus estava revelando o seu plano aos poucos aqui a respeito da vida de Abraão, conforme ele ia correspondendo ao plano de Deus, e nós vemos isso muito claramente, né? E nessa terceira vez, Deus fala novamente a respeito da terra que ele daria e referente à descendência que ele geraria através de si, né? Através da sua esposa, uma mulher estéril. Onde Deus reafirma todo o plano da chamada, quando Deus chama, e vai dando alguns outros detalhes aqui, né? A primeira vez Deus aparece a Abraão, Deus fala sobre a terra e descendência, né? Focava mais na pessoa, nem em Abraão, né?
Quando Deus fala, sai da tua terra, sai da terra e vai para a terra onde eu te mostrarei, farei de você uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o seu nome, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te abençoará, né? Então isso Deus dá uma segurança pessoal para Abraão. Fala, olha, sai daí, saia que eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar. Você não vai depender das suas posses, da sua herança, de nada. Eu vou te abençoar, né? Eu vou engrandecer o seu nome, né? Aquilo que os homens ali na Torre de Babel queriam fazer por si só, construir naquela torre, serem homens famosos, eu farei com o teu nome. Eu farei do teu nome famoso, né? Eu não vou deixar o seu nome ser esquecido, né? Eu abençoarei quem te abençoar, ou seja, aonde você for eu estarei contigo, você será o meu representante. Quem te tratar bem, me tratará bem e eu vou abençoar, né? Quem é aquele que te tratar bem, porque estará me tratando bem, você é meu representante, né? Então da mesma forma eu amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, que te tratando mal está me tratando mal, afinal você me representa, meu embaixador na terra, né? Olha que fantástico isso que Deus estava fazendo pessoalmente, esse cuidado com Abraão, né? Então essa primeira chamada tem um cunho, tem um aspecto mais pessoal de tratar o coração ali de Abraão, né? A segunda vez, quando Deus chama e fala com Abraão, ali no capítulo 12, verso 6, Deus expande um pouco mais essas palavras, essa promessa, revela um pouco mais a respeito da promessa, mas continua falando do mesmo tema, né? Terra e descendência, né? Então Deus fala, ó, te darei essa terra, né? Tu e a tua descendência, né? E na terceira vez não é diferente, né? Deus reafirma aqui, nós vimos ali no verso 14, erga os olhos e de onde você está, né? Para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E aí verso 15, porque toda essa terra eu te darei, né? E trata novamente de descendência e de terra, mas numa característica peculiar é que Deus fala com ele logo após Ló se apartar dele, né? O que isso significa? Qual é o significado disso diante de tudo isso que nós estamos estudando, né? O que dá para entender é que Ló tinha algo a ver com o que Deus estava falando naquele momento, reafirmando, ou seja, tipo, agora que você largou Ló, então eu vou te falar algumas coisas a mais, né? E temos aqui três hipóteses, né, que nós podemos mencionar, podemos conjecturar, podemos afirmar, talvez, aqui, diante dessa situação a qual Abraão está. A primeira dela é que o plano de Deus só se concluiria completamente sobre a vida de Abraão quando ele obedecesse completamente o chamado que Deus fez a ele lá quando ele saiu de Ur dos Caldeus, né? Quando ele disse, sai da tua terra e da tua parentela. Então, Ló era parentela de Abraão. Não, Deus não podia completar sua obra porque Ló estava com ele e o mandamento e a chamada de Deus foi, sai da tua terra. Ele saiu de Ur dos Caldeus, foi para Harã e agora estava na terra de Canaã, desobedeceu, foi ao Egito e voltou a Canaã. Então ele não estava mais na sua terra natal, não estava no meio da idolatria. Então parcialmente ele obedeceu a Deus, mas Ló, sua parentela, ainda estava com ele. Então, completamente o plano de Deus não havia sido revelado ainda a Abraão, porque ele não havia cumprido essa parte do trato onde Deus o chama para ele se afastar, para ele sair da tua terra e da tua parentela, ou seja, de todos aqueles que ele conhecia, de todos aqueles que eram do seu sangue, né? O segundo ponto aqui é que Deus estava confortando Abraão e reafirmando a sua fidelidade em função do vazio de ter deixado Ló, um parente próximo, alguém que eles tinham proximidade, intimidade, alguém que eles tinham uma certa proximidade, intimidade, e naquele momento ele estava longe, ele não tinha ninguém a quem contar, né? Ninguém de sangue a quem confiar. Ele era o líder daquela nação, possivelmente Ló também exercitava alguma liderança diante de todas as posses ali de Abraão,
né? Era uma pessoa de confiança, próxima, possivelmente frequentava a tenda ali de Abraão, jantavam juntos. Não sei, a Bíblia não fala isso, estou conjecturando aqui, estou colocando elementos simplesmente para a gente pensar. E Ló sentiu essa ausência, né? Mas quando alguém próximo vai embora, se sente saudade dessa pessoa. E era humano aqui. Então Deus fala assim: olha, você não está só, eu estou contigo. Eu continuo contigo. Desde o momento que eu te chamei lá, você não está só. Eu reafirmo a minha promessa para ti. Eu reafirmo aquilo que eu te chamei para ser, né? Eu reafirmo que você vai possuir essa terra. Eu reafirmo que a sua descendência será numerosa, né? Então Deus está animando aqui a Abraão diante da dor, da perda do seu sobrinho, um companheiro, como se fosse um filho para ele, diante daquelas situações que foi desagradável do desentendimento entre os pastores ali naquele local. Terceiro ponto é que Deus queria também reafirmar a Abraão que a terra ainda seria dele, né? Independente se Ló fosse ali para a planície, para o lugar mais rico, mais fértil, mais belo, independente de onde ele fosse, né? Mesmo dando aquela melhor parte aparentemente para Ló, né? Deus ainda honraria a promessa, mesmo diante dessa separação, dessa distribuição aparentemente da terra, Deus ainda retornaria a posse, a descendência de Abraão àquela terra que Ló ficou, né? Então, e agora, finalmente, Abraão está só e as visões aqui elas podem ser uma delas ou todas elas ao mesmo tempo aqui no objetivo, nós não sabemos dizer, mas eu particularmente acredito que Deus estava completando e tudo isso estava diante do pacote a qual Deus estava falando aqui com Abraão. Então todas essas questões, essas três questões do plano de se concluiria quando ele saísse da casa e da parentela, né? Quando Deus estava de fato confortando Abraão pela sua ausência e queria reafirmar a posse, eu acho que tudo isso é possível num conjunto de elementos que Deus estava fazendo naquele momento com Abraão. Acho que podem ter algumas visões separadas, mas eu entendo que tudo isso pode estar acontecendo, nada disso compromete aquilo que Deus estava de fato fazendo na vida e falando na vida ali de Abraão, ok? Mas nós não podemos afirmar nada, mas a não ser a questão da parentela, né? Eu vejo muito claro isso, de que é como se Deus falasse: bom, agora que você se separou da sua parentela, agora eu vou continuar a minha obra, outra fase da minha obra na sua vida, né? Então aqui eu vejo com muita clareza essa parte, e os outros não tem nenhum aspecto doutrinário aqui que compromete alguma interpretação, mas acho que complementa bem aqui a interpretação desse texto, né? E agora, finalmente, então, Abraão está só, as visões podem ser únicas e também concomitantes, como eu disse aqui. Então, Deus renova a promessa da terra com Abraão diante desse falar, desse reagir com Abraão naquele momento, né? E ali Deus renova a promessa da terra, né? Quando Deus fala a Abraão ali no verso 14, erga os olhos, olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, né? Nos leva a crer que ele estava em um local onde ele poderia ver bastante com bastante propriedade toda a terra, que ele poderia contemplar com seus olhos de onde ele estava tudo aquilo que Deus ia dar para ele, né? Então, possivelmente ele estava num local alto, num lugar onde ele tinha uma visão privilegiada, né? E de norte a sul, de leste a oeste, ou seja, ele daria completamente a terra que ele estava vendo, né? Sem exceção, tudo que ele vê, inclusive aquilo que estava em posse momentânea do seu sobrinho Ló, retornaria para a posse da sua descendência. Dá um contraste aqui, claro, que entre o verso 10, quando
descreve que Ló ergueu seus olhos e viu, né? Então, aqui a propriedade é de Ló, né? Então, Ló ergue os seus olhos, ele olha para o local e vê, olha, o que é melhor aqui? Onde eu vou me satisfazer mais? Onde eu vou enriquecer mais? Ele olha para o seu próprio proveito, ele olha para a sua própria concupiscência, seu próprio desejo, né? E Deus fala aqui para Abraão, ó, erga os seus olhos e veja, ou seja, é o mandamento de Deus aqui, ó, olhe para tudo que eu vou te dar. Então, não olhe para aquilo que você deseja, olhe para mim que eu vou te mostrar o que eu vou te dar, né? Ló ergue, vê, analisa, escolhe aquilo que está diante do desejo do seu coração. E Deus fala para Abraão erguer os olhos, o que ele vê, e o Senhor daria a sua descendência. Geograficamente, né, ele vê o norte, os montes, né, que separam a Judéia ali da Samaria, e ao sul ele poderia ver as terras até a encosta de Hebrom, né, para o leste, as campinas do Jordão, é onde Ló ali havia ido, e ao oeste ele vai olhar o mar Mediterrâneo até a terra dos filisteus, e Deus então faz duas afirmações inéditas com Abraão ali naquele local, né? Eu falei um pouquinho da geografia do lugar e eu quero mostrar um pouquinho para vocês aqui no mapa onde exatamente Abraão estava e o que ele estava vendo e quais são esses limites que Deus estava falando e se de fato se concretizou, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, o que nós vemos aqui? À esquerda, essa linha vermelha é toda a peregrinação que Abraão fez pela terra de Canaã, né? Então, quando Deus manda ele peregrinar, e aí ele vai até lá ao final, né? Até o Egito, e depois retorna. Então, o que isso quer dizer? Que ele retorna aqui, né, até Berseba, sobe até Hebrom, e dali sim vai até Ai, em Betel, onde ele estava. Como disse, possivelmente ele estava ali, né, no platô de Betel, num lugar alto, onde ele conseguia contemplar toda essa terra que estava ao redor dele, né? Então, nós vemos aqui à direita, depois a divisão da terra aqui de Canaã, como ela foi conquistada. Então, possivelmente toda essa visão onde Deus havia dito para ele contemplar naquele local, né? Então, tudo isso que ele estava contemplando, onde seus olhos alcançassem, de fato Deus daria a Abraão e a sua descendência. Segundo aqui, então, o livro de Josué, onde o povo de Deus de fato entra na terra prometida, começa a conquista, né, ali nos portões de Jericó, e conquista toda essa terra que Deus havia prometido a Abraão, né? Então, para que vocês entendam aqui, né, a dimensão daquilo que ele estava vendo, ele estava aqui, né, próximo de onde está escrito Canaã ali, logo embaixo do segundo A tem Betel, né, e Ai. Possivelmente ele estava aqui numa região alta, né? Aí tem o Rio Jordão aqui à direita e à esquerda o Mar Mediterrâneo. Então aqui ele estava visualizando toda essa terra até aqui embaixo, onde está aqui os limites, né? Que nós vemos aqui à direita no deserto de Sion, onde seria Judá e Simeão aqui, né? E aqui nos limites de Manassés aqui há uma grande cordilheira. Aqui nós podemos ver onde fica essa estrada real ao lado direito da cordilheira. Aqui é uma grande cordilheira, no Mar Morto, aqui o Mar Salgado, onde de fato corta o território de Israel até hoje, onde nós vemos aqui, ok? Espero que tenha ficado claro geograficamente falando essa questão. Eu acho importante a gente falar a respeito disso, para que de fato a gente consiga ajeitar isso na nossa mente, consiga fazer com que isso fique claro na nossa mente, para quando a gente olhar o mapa a gente conseguir de fato distinguir isso, ok? Então, eu não consigo colocar
muito do mouse aqui de fato para que vocês entendam, mas espero que tenha ficado claro toda essa explicação aqui a respeito do mapa, ok? Qualquer dúvida, dá uma escrita aí que a gente tira a dúvida. Sei que eu tenho muitas dúvidas quanto à geografia, muitas coisas, muitos nomes, né, difíceis que a gente não vive, não sabe o local. É igual a gente ir para um local que a gente não conhece, né? A gente fala, pega a rua tal, mas que rua é essa, né? Se a gente não tiver um GPS, de fato a gente se perde completamente. Então, Deus dá duas afirmações inéditas aqui para Abraão diante desse texto no versículo 14 e 15, né? Primeiro aqui Deus diz que essa é a extensão da terra que eu vou te dar, né? É isso que você está vendo, né? Que podemos concluir e aprender que Deus nos revela tudo não nos revela tudo de uma vez, né? Ele vai revelando aos poucos, né? Pela terceira vez, quando Deus revela o seu plano a Abraão, fala com ele, desenvolve tudo isso, aí sim que Deus vai falar, olha, o que eu tenho para você é isso aqui, ó. Né? E aí sim, Deus fala assim, ó, eu vou te dar dali até ali, de lá até aqui, e ali, e aqui. E então isso fica muito claro para Abraão de tudo aquilo que Deus está fazendo. Né? Segundo ponto aqui que Deus afirma para Abraão é que a duração dessa posse dessa terra, da posse dessa terra, seria eterna, ou seja, para sempre, né? O verso 15 afirma isso aqui, nós podemos ver aqui, ó, porque toda essa terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre, ou seja, uma posse perpétua do povo, dos filhos de Abraão, dos descendentes de Abraão, motivo de guerras até hoje, essa terra que Deus prometeu a Abraão, né? Atos capítulo 7, verso 5, vai falar a respeito dessa herança de Abraão, né? Nela quem, né? Na promessa, no chamado de Deus a Abraão. Não lhe deu herança, nem sequer um espaço de um pé, mas prometeu te dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abraão não tivesse filhos. Né? Então essa aqui é a fala, se eu não me engano, de Estevão, falando a respeito dos heróis da fé, exaltando aqui a fé de Abraão. Então nela, naquela terra, não lhe deu herança, ou seja, Abraão não desfrutou dessa herança, dessa promessa, né? Somente os seus descendentes o fizeram, né? Ele não tinha nada, estava com uma mão na frente e outra atrás, simplesmente saiu pela fé. Isso só vai se concretizar anos depois, né? Dezenas de anos depois, centenas talvez, né? Isso até que a promessa de Deus de dar a terra a Abraão se concluísse a sua descendência, né? Segundo ponto aqui, né, que Deus vai trabalhar com Abraão, ali no verso 16, referente à descendência que ele tem, né? Ou seja, farei a sua descendência, verso 16, como pó da terra, de maneira que se alguém pode contar o pó da terra, então será possível contar a sua descendência. Né? Deus chama, ali no verso 12, no capítulo 12, verso 1, farei de ti uma grande nação. Depois ali no verso 12, 7, os seus descendentes, Sarai, sua mulher, continuava infértil, estéril, e Deus volta a reafirmar então a promessa a Abraão e coloca mais elementos ali que seria muito numerosa. Não seria uma descendênciazinha assim, você vai ter um filhinho, depois dois, então. Não, que a descendência de Abraão, todos seus filhos seriam muitos, né? Muito numerosos. Né? Abraão teria filhos e a sua descendência seria muito grande para preencher toda aquela terra que Deus disse para ele, olha essa terra, toda essa terra que você está vendo, a sua descendência vai preencher, você vai ter filhos e seus filhos vão ter filhos o suficiente para preencher toda esta terra, né? Que Abraão
com uma mulher estéril, o que ele tinha? Nada, né? Certeza nenhuma, ele tinha a sua fé. E por isso, então, é o pai da fé, Abraão, né? Em Gênesis 15, Deus manda Abraão contar as estrelas do céu novamente, né? Uma figura parecida aqui, mais conhecida com essa relação de descendência de Abraão que ele teria, né? Para ainda completar a promessa da descendência de Abraão, fala para contar as estrelas do céu, e essa seria a sua descendência, né? Lembremos que aqui isso é uma hipérbole, né? Uma figura de linguagem usada na palavra de Deus, não somente aqui com Abraão, né? Mas uma figura de linguagem que expressa exagerar, né? Para mostrar a intensidade, a importância diante do plano e da fidelidade de Deus que ele iria cumprir, né? Então essa analogia destaca aqui o poder de Deus diante daquela situação que Abraão estava, né? Sua mulher estéril, sem prognóstico nenhum, sem nenhuma possibilidade de descendentes, e ele acaba recebendo essa promessa de que ele seria pai de uma grande nação, né? Claro, sua descendência espiritual, aqueles que são portadores da promessa, todos aqueles que professam o nome do Senhor nesse mundo. Nós, o povo de Deus, nós somos descendentes de Abraão. Claro que não se trata apenas de uma descendência consanguínea de Abraão, da formação de um povo, mas também de uma descendência do plano de Deus para a humanidade que estava ali sobre Abraão naquele momento, né? Então eu e você, como gentios que foram enxertados na figueira que é Cristo, né? Nós que aceitamos a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, nós fazemos parte desta promessa aqui que Deus está fazendo a Abraão. Então nós nos juntamos a Abraão como filhos de Abraão, porque Deus deu uma promessa a ele, que através dele, através da promessa de Deus que estava se concluindo ali, do plano de Deus de salvar a humanidade, de manter a geração e a descendência santa, através dele, uma grande nação seria erguida, e nós somos essa nação, né? Daquele que veio o Messias, daquele que se ergueu, morreu e ressuscitou por cada um de nós. Então, não é apenas uma vertente sanguínea aqui, literal, né? Mas também no futuro se cumpre essa vertente espiritual, quando o plano de Deus vem, né? Quando o descendente da mulher vem, pisa a cabeça da serpente, então reagrupa toda a raça humana naquele descendente da mulher, a qual ele prometeu lá em Gênesis 3,15, né? Aquele que dá a passagem, né? O livre acesso ao Senhor novamente, através do seu sangue, né? Não mais através de sacrifícios, mas através do seu sangue. Ok? E para finalizar aqui, não menos importante, né? Deus manda Abraão percorrer a terra ali no verso 17, né? A palavra de Deus, no verso 17, diz: levante-se, percorra toda a terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei a você, né? Depois que ele voltou ali do Egito, foi percorrendo a terra até chegar lá em Ai, no platô de Betel, né? Que era possivelmente onde ele estava diante do relato desse texto. E Deus diz que quer que ele continue peregrinando ali na terra, né? Ou seja, eu te chamei para sair da sua terra, te chamei para sair lá de Ur dos Caldeus, te chamei para sair da sua terra e da sua parentela, te chamei para fazer algo de sobremodo excelente, né? E dessa forma você vai continuar peregrinando, porque esse é o meu plano para você, né? E vai para norte, para sul, comprimento, largura, percorra toda a terra, porque eu a darei a você, né? E fala o caminho que ele teria que percorrer, né? Para o norte, a sul. Deus o chamou para ser peregrino na terra e dá ordem para que ele percorra a terra conforme o verso 17, né? Percorra a sua terra, percorra em toda a sua largura, seu comprimento, e aí reafirma a promessa, porque eu a darei a você, né? A razão é que ele conheça a terra, né?
Lembrar que essa peregrinação era uma posse simbólica da terra, porque quando ele acampava, era como se ele construía um altar e era como se ele demarcasse aquele lugar para que simbolizasse que Deus de fato havia dado aquela terra a ele e a sua descendência, né? Mas tem um outro aspecto aqui que a gente pode trabalhar um pouquinho a respeito dos detalhes de tudo isso, né? Para que de fato a gente entenda o que quer dizer esse texto de verdade, né? Então, a arqueologia, os estudiosos nos ajudam um pouquinho a entender essa situação, né? Que loucura é essa? O que está acontecendo, né? Por que Deus está falando para ele percorrer, né, toda aquela faixa, aquela terra? Qual é o motivo disso tudo acontecer, né? Aparentemente não tem motivo nenhum, mas há um motivo sim, né? Nos tempos antigos, né, quando alguém possuía uma terra, ele circundava essa terra para simbolizar a sua posse, né? Um exemplo disso é quando o faraó tomava posse lá no Egito, ele fazia um circuito, né? Uma volta ao redor da cidade fortificada, ou seja, onde tinha suas muralhas, a cidade onde ficava a capital, as muralhas fortificadas, o centro do reinado, ele circundava este local para demonstrar a posse que ele tinha diante daquele local, né? Parecido com o que vai acontecer ali em Jericó, quando Deus manda o povo acampar 7 dias ao redor das muralhas e depois dar 7 voltas, né? Uma volta por dia e tudo mais, até então que eles conquistam aquela terra e dá início à conquista aqui da terra que Deus havia prometido a Abraão, né? Isso era parte do costume do Antigo Oriente, né? Antes de possuir, fazia essa cercada à terra, né? Por isso é que Deus manda Abraão então percorrer toda a extensão da terra, né? Na largura e no comprimento, e ainda reafirma, porque eu te darei, né? Porque ele daria a Abraão essa terra, ou seja, é um sinal profético de Deus, diz, olha, pode rodear essa terra, eu vou te dar essa terra, né? Era um ato legal ali no Antigo Oriente, mas Deus está fazendo um ato profético aqui diante dessa situação com Abraão. Fala, eu vou te dar, acredite em mim, eu vou fazer isso por você. Então, faça isso, circunde essa terra, né? Percorra toda a sua extensão, todo o seu comprimento, porque eu vou te dar, tenha certeza disso, né? A ti e a tua descendência, né? E essa posse, ela seria através da fé, porque Estevão fala ali em Atos que ele não tomou posse, né? O texto que a gente leu, ele não viu essa promessa, ele não pisou nessa terra, né? Foram seus descendentes que fizeram. A única coisa que ele tinha era um pedaço ali em Hebrom, onde foi sepultado Isaac, Abrão e Sarai, né? Toda a perspectiva era futura ali naquela situação, né? Quando Deus fala para Abraão assim, olha, eu vou te dar, eu farei, isso vai acontecer, né? É tudo no campo da fé. Deus não está dando um documento assinado, lavrado, 3 vias no cartório, com selo de autenticação e dando para Abraão dizendo, olha, é sua, pode entrar lá que ninguém vai ser contra você. Não, Deus está dando uma promessa, Deus está dando a possibilidade disso acontecer através da fé de Abraão, né? Pela fé que ele fazia aquele ato profético ali para os seus descendentes desfrutarem daquilo, né? Então assim foi a vida de Abraão, né? Percorreu e acampou diante de toda aquela terra, e a palavra de Deus aí no verso 18 diz que ele vai mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, né? Ali em Hebrom, então, diz que ele edifica um altar e começa então a morar ali naquele lugar, ele se estabelece ali, né? Nos capítulos seguintes nós vamos ver que Abraão possivelmente fez um acordo ali com um amorreu para se instalar ali naquele carvalhal, né? E mais tarde se torna um aliado de Abraão diante de toda a sua
situação ali naquela terra onde ele vai enfrentar algumas dificuldades, né? Possivelmente Abraão ele comprou, negociou ali com esse amorreu, né? Comprou aquele espaço para ali ficar, permanecer, afinal ele tinha 600, 700 pessoas ali, como que 700 pessoas chegam no lugar e ele não é confrontado? Possivelmente ele negociou, barganhou, comprou com a riqueza que ele tinha recebido ali do Egito, com o gado que ele tinha, com os empregados, escravos e servos e todos que estavam ali, né? Possivelmente foi uma grande negociada para ele se estabelecer e tomar posse ali daquela terra, né? Quando Abraão chega ali, a palavra de Deus diz que ele estabelece e faz mais um altar ao Senhor, né? Então esse altar marca a posse ali da terra, marca o plano de Deus sobre a vida dele diante daquelas circunstâncias ali, né? Então Abraão edifica esse altar para sacrificar os animais, que esse era o culto ao Senhor, né? Esse era o mandamento que Deus havia dado ali a Abraão, para sacrificar e cultuar ao Senhor com todas as suas formas, né? Como Enos havia organizado o culto ao Senhor lá no tempo antigo, antes ainda de Noé, né? Então, Abraão, como conhecedor dessa linhagem santa, ele faz esses rituais e Abraão possivelmente pregava para o seu povo e falava das promessas de Deus sobre a sua vida e todo o plano de Deus diante de Adão, Noé, até Sem. Ele possivelmente tinha conhecimento dessa tradição e pregava isso ao seu povo. Ele tinha uma multidão servindo a ele, né? Então ele era o pastor dessas ovelhas, né? Ele era um sacerdote diante desse povo e ele pregava a Deus e suas promessas e a confiança que ele tinha nesse Deus diante de toda essa situação, né? Dessa situação que ele era portador dessa linhagem da mulher, né? Plano redentor que haveria de vir do descendente da linhagem da mulher a qual ele pertencia, né? Então essa era a execução, né? O estabelecimento de Deus mandou ali para Abraão naquela terra, ok? Espero que tenha ficado claro toda a exposição desse texto. Espero que você não tenha ficado com alguma dúvida, mas se ficou, por favor, não hesite em nos chamar. É importante para que você não faça nenhuma confusão diante de algumas coisas, que você entenda e que o Senhor seja de fato exaltado através do seu conhecimento, da sua mente e do seu coração. Amém? Deus abençoe. Até a semana que vem. Forte abraço para vocês. Até mais. Tchau.